Olá, amigos e amigas, alegria em estar com vocês mais uma vez para o nosso momento de culto. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe para nós essa oportunidade de refletirmos hoje sobre o tema soldados de Cristo, bons soldados de Cristo. Será que somos bons soldados de Cristo? O que se espera de um bom soldado de Cristo? Esse é o assunto que está assim como a provocação dos textos bíblicos que nós temos aí apontados para a leitura do culto de hoje. Então, que Deus abençoe para nós esse momento de reflexão, de crescimento, também de alinhamento das nossas expectativas como povo de Deus. O primeiro passo que nós damos em busca desse alinhamento é da nossa aproximação com Deus através do perdão de todos os nossos pecados. Então, peço que vocês me acompanhem até o altar do Senhor para ali fazermos a nossa confissão, buscarmos o nosso perdão. Vamos então ao altar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez no Teu altar, trazendo a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro pelos pecados que cometemos por pensamentos, palavras e ações, e pedindo perdão também pela nossa condição de pecadores, que tantas vezes nos distancia de Ti. Pedimos que sejas paciente, amoroso e nos acolha no Teu amor, e conceda a cada um de nós o perdão que Cristo conquistou para nós com sua morte e ressurreição lá na cruz. Concede que esse perdão possa ser recebido, acolhido e repartido entre nós, com os nossos semelhantes, com a nossa família, com os nossos amigos. Concede-nos também o poder do Teu Espírito Santo para que possamos alinhar a nossa vida de acordo com a Tua santa vontade. Que a Tua palavra de hoje nos oriente para estes alinhamentos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Quando estamos arrependidos dos nossos pecados, já estamos no primeiro passo do alinhamento que Deus espera para cada um de nós. Perdão dos pecados é presente de Deus para todos os que estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados. Se você está arrependido, então, anuncio para vocês o perdão e perdoo todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados dos nossos pecados, estamos prontos para receber a palavra do Senhor. E agora compartilhamos então o texto do livro de Salmos, que é a primeira leitura do dia de hoje. Capítulo 119 do livro de Salmos, a partir do versículo 129, que tem por título a explicação da Tua palavra traz luz. Nós vamos então fazer essa leitura agora. Os Teus mandamentos são maravilhosos e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da Tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos Teus mandamentos. Olha de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme, como prometeste. Não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos Teus mandamentos. Olha com bondade para mim, Teu servo, e ensina-me as Tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à Tua lei. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Retenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as novas do bom Redentor. Jamais devemos anular o que Jesus nos faz pregar. Nas suas santas Escrituras busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais
seu sangue o bom Jesus obteve para nós na cruz. Por isso, com fidelidade, seus crentes deverão guardar o verbo eterno da verdade, que as almas lhes irá salvar. Concede vida em profusão e refrigera o coração. Seguimos agora com o texto do Antigo Testamento que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 4, 1 e 2 e depois 6 até 9, onde nós lemos o seguinte: Depois Moisés disse ao povo de Israel: Obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Agora vamos para o versículo 6, que diz assim: Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: Como é sábio e inteligente o povo desta grande nação. Nenhuma outra nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que lhes estou dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Essa então é a palavra do Antigo Testamento de hoje. Compartilhamos agora o texto da epístola de hoje, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. Diz assim: Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo.
pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e tornem conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho que devo anunciar. Esta é a palavra da epístola de hoje. Jesus, vos remiu, afastai o temor, confiante seguis vosso bom Salvador. Na santa peleja, ousados entrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. As forças do mal ide já defrontar, das suas prisões os cativos livrar, do Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz corajosos lutai. Evangelho de Marcos é o indicado para o dia de hoje. No capítulo 7, versículo 14 em diante, nós lemos o seguinte: Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer esta comparação. Então Jesus disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impuro, porque não vai para o coração, mas vai para o estômago e depois sai do corpo.
Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da boca é o que faz a pessoa ficar impura. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Até aqui a leitura, então, do Evangelho. Seguimos agora com o Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, e o Evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja santa divinal, dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com vibrante ardor. Dá que em teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz.
Pois bem, meus amigos e amigas, vamos então aos textos bíblicos sob o tema Bons Soldados de Cristo. Pensando primeiro em soldados. Normalmente, a gente quando fala a expressão soldados, nos remete ao mundo masculino. Até o dia 28 de agosto de 2024, essa era a realidade brasileira. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica tinham presenças femininas apenas por concurso. Mas agora houve uma mudança das leis brasileiras em que em todas as áreas das Forças Armadas é possível que mulheres se alistem para o serviço militar voluntário. Uma mudança. Então, quando falamos em soldados, já não estamos mais falando apenas do mundo masculino. Estamos falando em homens e mulheres. Essa é uma das mudanças que nós temos de quebra de paradigmas no mundo do poder instituído como forças militares. Soldados de Cristo, então, somos todos nós. Agora, podemos entender isso dessa forma. Estamos todos alistados. Podemos todos nos alistar e nos alistamos pela fé. A fé nos coloca no grande grupo daqueles que se constituem os soldados de Cristo. Paulo fala de uma armadura para todos os cristãos, essa armadura de fé, essa armadura que caracteriza as pessoas que estão envolvidas aí. Nós vamos ver depois aí em Efésios que Paulo fala sobre isso, é o texto da epístola de hoje. Veja bem, quando a gente pensa em soldado, pensa em quartel ou pensa em instituição militar, a gente logo vai ver que tem a vida do soldado, ela tem uma das características da vida do soldado é ser regida por lei, para manter a ordem, para manter a disciplina. Regras, leis e hierarquia, essas são características da vida militar, normalmente, né? Disciplina, hábitos, comando, treinamento, instrução. Tudo isso faz parte desse mundo militar. E aí, quando nós pensamos em soldados de Cristo, a gente vai pensar um pouco também nesse sentido. A vida da caserna, como é chamada então aquela instituição lá onde as coisas acontecem, ela é adotada, ela tem por finalidade, uma das definições que nós encontramos por aí, como objetivo desta vida clausurada dentro do quartel, é de ampliação da consciência do cidadão, aprender a amar o seu país e a ser solidário. Essas são umas definições ou justificativas para esse estilo de vida que se cria dentro do espaço militar. Um bom soldado é aquele que tem uma boa consciência a respeito de si mesmo e do contexto onde ele está inserido. Isso é o que classifica um bom soldado na vida militar. E aí a gente pergunta, como ser um bom soldado de Cristo agora? Dentro dessas definições. Porque essas definições não são novidades, não são do nosso tempo. Isso aí faz parte do mundo militar em todos os tempos, né? Então, quando Paulo fala dessas questões e nos compara a uma vida militar, ele já está dentro desse contexto também. Vamos voltar então agora às origens lá. O primeiro texto que a gente tem, que é o texto de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio nós vamos encontrar com Moisés falando para o povo. E Moisés vai falar para o povo assim: aconselho vocês a serem obedientes. A primeira fala de Moisés. Meu conselho é essa, obediência. Obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu agora estou dando a vocês. Moisés tinha recebido as leis de Deus e agora está entregando as leis e está mostrando para nós a importância de sermos obedientes, de sermos submissos à lei, de aceitarmos a autoridade da lei. Isso constitui também um exercício importante. Lei, ordem, obediência e disciplina. Bem parecido com aquilo que nós vimos lá do mundo militar. E aqui Moisés está pontuando esses elementos também como elementos distintivos daqueles que estão se aproximando deste povo de Deus, constituindo esse povo de Deus. Então, a regra áurea dos relacionamentos. Eu estou recebendo de Deus e eu estou dando para vocês. As leis não eram dele, as leis eram de Deus. E era importante, e continua sendo, que todos os que recebem essa lei através de Moisés, lá na manifestação da Bíblia, os 10 mandamentos, por exemplo, como lei moral,
estão recebendo leis de Deus, não são invenções de Moisés. Quando nós olhamos esses blocos de leis, que no Antigo Testamento tem pelo menos 3 blocos de leis, o código moral das 10 mandamentos, nós temos as leis cerimoniais, que regem toda a vida religiosa do povo, e temos as leis públicas, as leis chamadas leis civis, que regem a vida política das pessoas também. Então, dentro daquele sistema de teocracia, essa autoridade de Deus estava acima de tudo e era inquestionável. Então, fazer parte do povo de Deus lá no Antigo Testamento era ser submisso a todas essas estruturas que regulavam a vida das pessoas diante de Deus. Tudo isso regulava a vida do povo, dos soldados de Cristo. Fazia parte da vida religiosa do Antigo Testamento. E Cristo, quando vem, ele vai mexer nessa estrutura, ele vai abolir as leis cerimoniais e as leis civis. Resgata apenas as leis morais, ou os 10 mandamentos. Então há uma redefinição, uma reestruturação. Os bons soldados da fé são aqueles que deveriam observar, no tempo de Moisés, todas as leis, com muito zelo. No tempo de Cristo, nós permanecemos com esse mesmo desafio de observação das leis, observância das leis. O zelo que deveria de ter, o cuidado que deveria de ter em relação às leis de Deus. Muito importante na definição de Moisés aqui, em Deuteronômio, no versículo 2, ele diz, não acrescentem nada à lei que estou lhes dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor. Obedeçam fielmente e os povos verão como vocês são sábios. No versículo 7, nenhuma outra nação tem um Deus que fique tão perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E conclui no 9, tenham cuidado e sejam fiéis e contem isso aos seus filhos e netos. Este é o zelo da lei. É isso que vocês devem de ter como premissa maior dos relacionamentos de vocês e da vida religiosa de vocês. Isto é ser um bom soldado. Isto é estar alinhado com os projetos divinos. É o que Deus quer de vocês, é o que Deus espera de vocês. Assim deveriam ser caracterizados os soldados no tempo de Moisés. Esses soldados do exército de Deus que fazem parte. E ainda hoje nós temos o convite a seguirmos a mesma disciplina. Estamos diante da lei de Deus e somos convidados a encará-la desta forma. Os mandamentos de Deus continuam sendo a referência para a nossa vida ética, para a nossa vida moral e para a nossa vida espiritual. Lei de Deus não tem poder de salvação, mas tem sim poder de orientação. E é importante que a gente tenha essa visão de sermos orientados pela lei de Deus. Podemos dizer então que para fugir da anarquia, nós precisamos da lei de Deus. A anarquia, normalmente, ela é conhecida como a reivindicação ou a resistência diante das leis. Nada pode ser regido por leis. Essa é uma das características da anarquia. No povo de Deus não tem espaço para isso, porque nós temos as leis de Deus. E dentro das leis de Deus nós precisamos reger a nossa vida também. O nosso Deus, ele é um Deus de ordem e decência, de respeito. Lá no versículo 8 e 9 do Salmo de hoje, que a gente leu, está escrito assim, as ordens de Deus que Deus dá às pessoas são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. A obediência ao Senhor nos conserva puros. Então veja bem, é uma forma que a gente tem de se aproximar de Deus através da lei. A gente conhece a vontade de Deus. A gente tem a revelação da vontade de Deus, o que Deus quer da gente. A gente fica junto com Ele. Então, como bons soldados e observadores da lei de Deus, nós teremos benefícios também, por esta aproximação. Como ele diz lá, nenhuma nação tem um Deus que fique tão perto de nós. Pela sua lei, Deus está perto de nós, está ali falando para nós, está ali nos orientando, está ali dizendo para nós, isto sim, isto não, isso pode, isso não pode. É a voz de Deus que está se manifestando. E aí ele vai dizer ali no versículo 130, Salmo 119, ele diz assim, luz para os nossos caminhos, sabedoria aos simples, conserva a fé firme e não nos deixa sermos dominados pelo mal. Então a presença da lei de Deus na nossa vida tem esses benefícios. E é importante que a gente tenha essa disponibilidade de viver diante dessa lei,
para que a gente tenha esses benefícios também. Então, o descuido com a lei, ele pode constituir-se num pecado, que é o afastamento de Deus. Na medida em que eu não quero mais as leis de Deus, ou que eu resisto às leis de Deus, eu estou me afastando de Deus. Não quero mais ouvir a voz dele me falando o que devo e o que não devo. Quero viver, quero fazer as minhas próprias escolhas e viver de acordo com os meus próprios pensamentos. E isto nos afasta dessa presença generosa de Deus em nossas vidas. Teremos então um Deus distante, não está mais perto. Para nos lembrarmos de Deus, precisamos voltar para o caminho da lei, aonde Deus está falando, onde Deus está dizendo o que é certo e o que é errado. Lembre da lei, que Deus se lembrará de você. É mais ou menos essa a lógica. Então Deus colocou essas leis, e Ele mesmo fala sobre isso, em Jeremias capítulo 31, versículo 33, Ele diz: eu agora estou colocando as minhas leis no coração de vocês, na mente de vocês. Até aqui vocês tinham a lei fora de vocês, lá nas tábuas dos 10 mandamentos de Moisés. Agora não é mais assim. Vocês nascerão com esta lei gravada na mente e no coração de vocês. Hei de imprimir a minha lei no seu coração e gravá-la no íntimo da sua alma. É isso que Deus diz em Jeremias. Então Deus está mudando um pouco a estratégia de nos dar a lei, de nos manter alinhados pela lei dele. Por quê? Porque é de dentro do coração que vem todos os nossos sentimentos. Então é lá dentro do coração que tem que estar a lei. Jesus Cristo fala isso no Evangelho de hoje, no capítulo 7 de Marcos. Ele diz assim, é do coração, é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro do coração e faz com que vocês fiquem impuros. Então, se o coração é a sede de todas essas coisas que não são boas, é aí que tem que estar a lei. E por isso Deus coloca a lei dentro do nosso coração. Para que a lei venha a reger esses maus pensamentos e esses maus sentimentos. E para que ela venha e ela nos aprume de novo. Então a gente vai encontrar uma finalidade da lei, que é de ser espelho, freio e norma para a nossa vida. Para mostrar como é que estamos, para nos segurar diante do pecado e para mostrar qual é que é o caminho certo. Porque se largar o coração sem lei, nós temos o caos, nós temos a anarquia, nós nos perdemos então. Então é importante ter essa orientação segura. E isto é ser um bom soldado de Cristo, é ter um coração orientado pela lei de Deus, é estar debaixo da lei de Deus, é deixar com que a lei de Deus oriente nossas escolhas e nossas decisões. Por tudo isso é que Deus imprimiu em nossos corações e em nossas mentes a sua lei, para que nós não nos percamos dele. O convite, então, está aí para fazermos este caminho, para evitarmos o caos e aceitarmos e assimilarmos a ordem de Deus. Então, evitar o caos e seguir as ordens de Deus são coisas que andam juntas. Já não estamos mais agora entregues à nossa própria miséria existencial, de termos aquelas características todas ruins dentro de nós e sermos condenados por isso. Porque sozinhos, sem uma orientação divina, sem perdão, vida e salvação que Cristo vai trazer para nós, nós estamos condenados. Sem a lei de Deus, nós não sabemos o que fazer. Nos condenamos também. Então Deus não quer a nossa condenação. Ele nos quer alinhados, Ele nos quer como bons soldados, conscientes das nossas oportunidades e responsáveis diante das nossas oportunidades também. Então, Deus está pronto para fazer de nós bons soldados pela sua lei. A lei de Deus, ela nos orienta, ela nos guia, ela nos dá segurança, nos coloca no caminho do Senhor. E é sobre isso que Paulo está refletindo lá, quando ele fala com os Efésios também, na epístola de hoje, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Ele diz, vistam-se com a armadura de Deus, com a armadura que Deus dá para vocês. A armadura tem a ver com esse soldado. Então vistam-se, se preparem para enfrentar, como soldados de Cristo, a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as armadilhas que dentro de vocês residem. Não serem traídos por vocês mesmos, mas serem orientados pela lei de Deus. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas. Versículo 12. Não estamos lutando contra seres humanos. Não subestime, então. Versículo 13.
Peguem a armadura que Deus lhes dá e enfrentem as forças do mal. Resistam aos ataques dos inimigos, lutem até o fim e continuem firmes sem recuar. Isto é postura de soldado de Cristo, quando está bem alinhado com os princípios de Cristo. E como que nós podemos nos paramentar? Qual é a nossa farda? O que nós precisamos usar como bons soldados de Cristo? Paulo nos ajuda a compor a farda agora, que está ali nos próximos versículos desse texto de Efésios. Ele diz então, usem a verdade como cinturão, usem a justiça como couraça, usem a prontidão para anunciar o Evangelho como sapatos, usem a fé como escudo, a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. Pronta a farda. Essa é a farda oficial do bom soldado de Cristo. Repetindo, verdade, justiça, prontidão para o Evangelho, fé, salvação e palavra de Deus. Elementos indispensáveis para compor um bom soldado de Cristo. E aí nós estamos alinhados aos propósitos de Deus. Fardados assim, nós estamos prontos para enfrentar os desafios da fé. Então, que Deus permita que nós possamos levantar o estandarte da fé, postados como bons soldados de Cristo, identificados pela nossa farda, como bons soldados de Cristo, que o mundo nos conheça como pessoas comprometidas com a lei de Deus e com o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Honrando a lei e respeitando o Evangelho, nós estamos alinhados aos propósitos de Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Isso fecha o pacote. Aí está o resultado de um bom soldado de Cristo. Que Deus nos permita esta graça. Amém. Muito bem, amigos, de acordo com o nosso aplicativo aqui, nós temos então os aniversariantes para a gente lembrar nesse dia, e nós vamos lembrar os aniversariantes dessa semana agora. Dia 27 nós acompanhamos o aniversário da Maísa Nunes Ribeiro. No dia 28, do Jeverton Henrique Torres de Souza. Também no dia 28, a Brenda Schaeffler. E no dia 29, Silvia Ramires. No dia 31, Naira de Jesus. E no dia 1º, nós temos então a Rosane lá de Vique de Oliveira. Esses são os nossos aniversariantes dessa semana. E para eles, então, para vocês todos aí, nós levamos o nosso abraço. Desejo de que Deus esteja com vocês, abençoe e proteja a cada um de vocês, concedendo a vocês felicidade, alegria e muitos anos de vida. Queremos também agora lembrar as pessoas que estão em situação de saúde, que precisam do nosso olhar especial. Vamos lembrando o seu Ramires e a Silvia, vamos lembrando o tio Ivo, dona Norma, vamos lembrando a dona Elza, também lembramos do Adelino, que está agora já numa situação um pouco melhor, já saiu da interação hospitalar dele, e vamos lembrando um amigo do Wagner também, que passou por uma cirurgia. Queremos pedir que Deus esteja lá com ele também, protegendo, abençoando, para que tudo corra bem, para que os resultados sejam bons também dessa cirurgia. Esses são os que nós temos então na nossa listinha aqui, e pedimos que Deus esteja com a mão aberta para abençoar a todos, né? E se porventura você também está passando por alguma situação de dificuldade, que Deus esteja aí contigo, te abençoando, te ajudando, para você poder vencer esse momento. Tenha certeza de que Deus está perto da gente, Deus nunca está longe. A gente busca Deus, a gente encontra Deus e a gente é encontrado por Deus também para vencer os desafios que a gente tem. Então que Deus te multiplique também forças, coragem, ânimo e firmeza para poder desfrutar com segurança de tudo de bom que vem da mão de Deus nesse tempo. Então nós vamos diante do altar do Senhor agora para o nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua presença em nossa vida que renova nossas forças. Queremos lembrar de uma forma especial os nossos amigos aniversariantes, nossos irmãos e irmãs, pedindo sobre eles paz, proteção, amor e bondade.
que se estenda sobre eles toda a bondade Tua, para que possam fazer da sua caminhada uma caminhada segura, uma caminhada tranquila, uma caminhada serena, que possam sentir-se abençoados, acompanhados e protegidos por Ti em todos os momentos da sua vida. Que os Teus santos anjos estejam no caminho de cada um, permitindo a eles sentirem-se seguros, protegidos e abençoados por Ti. Concede-lhes felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Também pedimos o Teu olhar especial sobre todos esses amigos que há pouco mencionamos, que Tu conheces muito bem as necessidades de cada um, seus problemas, suas dores, suas angústias, e possa permitir a eles serem cuidados, protegidos e abençoados. Incluímos também a Iriodete e o Gilberto, que possam receber o Teu cuidado especial junto com todos os demais irmãos que antes falamos. Que os Teus santos anjos estejam no caminho de cada um, permitindo que se sintam abençoados, protegidos, guardados e orientados por Ti. Preserva-os de qualquer tipo de medos, dificuldades, sofrimentos, inseguranças, para que assim eles possam, firmados na certeza de não estarem sozinhos, seguirem confiantes, sabendo que Teu amor e Tua graça se multiplica na vida de cada um deles. Coloca ao lado deles pessoas amigas que cuidam, que amam, que protegem, que defendam seus familiares, que estejam atentos às necessidades, para que tudo concorra para o bem desses nossos amigos e irmãos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nesse momento nós queremos também lembrar na nossa oração os pastores que viajam agora na semana que vem para o Concílio Nacional dos Pastores aqui no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Pedir que Deus esteja acompanhando e protegendo a todos os que viajam de longe, vêm do Brasil inteiro. Os pastores estarão todos aqui reunidos. Então que Deus permita a esses irmãos também uma viagem segura e que os dias do concílio sejam também produtivos para toda a nossa igreja. Então vamos fazer uma oração também por esse motivo. Querido Deus e amado Pai, Tu organizas a Tua igreja entre nós através de pessoas que se programam para o seu crescimento espiritual e pedimos que Tu orientes para que de fato isso aconteça, especialmente entre os pastores, que neste momento estão se organizando para partirem em direção ao Concílio Nacional de Pastores, acontecendo essa semana entre nós. Pedimos, ó Deus, a Tua proteção, o Teu amor sobre todos os pastores, especialmente nos seus trajetos de viagem. Serão muitas viagens, muitos quilômetros a serem vencidos, de diferentes formas que cada um vem. Que todos possam vir em segurança e possam ter dias produtivos dentro desse momento de estudo importante de toda a Tua igreja reunida aqui no Sul. Pedimos que Tu, no Teu grande amor, oriente, proteja e guarde a cada um, para que os objetivos do concílio sejam alcançados também na vida de todos nós. Que sejamos assim por Ti guardados, nossas famílias, nossas comunidades possam ficar bem guardadas também e protegidas no tempo em que nós estaremos distantes. Que possamos assim, nesse nosso momento de recolhimento e reflexão, buscar o nosso desenvolvimento espiritual e um comprometimento cada vez mais dedicado com a Tua Palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.